E aí, me diz uma coisa, por acaso você já passou ou está passando por alguma situação em que um mesmo pensamento ou um acontecimento começa a voltar uma, duas, 10, 20, 30 vezes? Você já até perdeu as contas do quanto aquele pensamento ou situação volta à sua mente e começa a te tirar o sono? Se você está passando, passou ou conhece alguém que passa por esse tipo de situação, fica aqui. Daqui a pouco nós vamos falar sobre... Olá pessoas, este que vos fala é Lilo Rodrigues, autor, escritor, criador de vários tipos de teorias, pensamentos e também coisas reais com comprovação científica, em que nós seguimos como base tudo aquilo que a ciência e os estudos nos trazem sobre os aspectos do autoconhecimento e desenvolvimento do ser humano. Sendo assim, vamos direto ao assunto, sem enrolação. O que seria um inferno mental? Em primeiro lugar, a definição aqui, pouco importa se você conhece outro tipo de definição. Aqui não há certo nem errado. O nosso objetivo principal é que você consiga identificar esses pontos e, como consequência, poder fazer o seu processo de autoanálise e conseguir lidar melhor com os desafios da sua vida e do cotidiano. Então, o que seriam infernos mentais, exatamente ou propriamente dizendo, de acordo com a minha perspectiva, o meu ponto de vista? Imagine uma situação que você viveu na sua vida e aquilo te trouxe emoções ruins. E, logicamente, aquilo foi traduzido em sentimentos muito nocivos para a sua saúde. Aquilo começou a voltar na sua mente, ou toda vez que você passa por uma situação semelhante, aquilo volta imediatamente e você percebe que a sua voz muda, todo o processo mental que acontece com você, o processo emocional também começa a ficar alterado. Você não fica mais uma pessoa que você se considera saudável, você não fica mais normal, aquilo começa a te perturbar. Então essas situações, com o passar do tempo, à medida que elas vão se repetindo e à medida que você vai dando mais foco a elas, isso vai se tornando um verdadeiro inferno mental. Pois aquilo, além de te tirar o sono, começa a causar outros problemas de saúde. Dores de estômago, faltas de ar, processos todos relacionados, ou muitas vezes relacionados, na maioria das vezes, com essas questões emocionais negativas. E aí você começa, como eu falei, a ter problemas de saúde, entre outros problemas, falta de concentração no trabalho, insônia, excesso de algum tipo de alimento, excesso de café, excesso de álcool, excesso de outros tipos de... comecei a tomar muito calmante para conseguir dormir, tenho muita dor de cabeça, meu pescoço está duro. Essas coisas te remetem a alguma coisa? Então, presta atenção nisso. Os infernos mentais, na verdade, eles são baseados num processo em que algum fato traumático, algo preocupante na sua vida, com exceção a questões de ansiedade, entre outros processos, neurose e tudo mais, que aí podem estar relacionados a outros processos, ok? O que eu quero dizer aqui como um inferno mental é quando você vive uma situação e aquilo começa a voltar repetidas vezes na sua mente, você consegue, inclusive, começar a comparar as situações e revivê-las entre outros processos que você está vivendo atualmente. Exemplo, no passado você sofreu um trauma, alguma situação te tirou do sério, aquilo mexeu muito com você e agora você está vivendo uma outra situação que não tem nada a ver, são outras pessoas, em outro ambiente, às vezes outra cidade, só que aquilo te remete. Nossa, essa atitude dessa pessoa está me lembrando aquela outra. Nossa, esse caso aqui que está acontecendo comigo me fez lembrar daquele último, daquele outro que aconteceu. E aquilo mexe muito com você. Como eu falei, a ponto de tirar a concentração e a sua saúde. Quando você percebe isso, provavelmente você está vivendo um inferno mental. Ele pode chegar a ponto, e é por isso que eu dei esse nome, né, dei esse título para esse vídeo, porque esse processo ele pode inclusive causar rupturas
que seriam saudáveis para você. Você não render mais no trabalho e perder o emprego, você perder um relacionamento que era bom para você e acabou se tornando destrutivo. Enfim, uma série de fatores como esses podem vir a acontecer e você se vê realmente num verdadeiro inferno. E quanto mais você se concentra nisso, pior vai ficando. E aí tem alguns pontos aqui que eu quero trazer para vocês. Todos são muito bem-vindos para colocar os seus pontos de vista nos comentários. Já aproveita, curte esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, pois isso só ajuda o meu trabalho a continuar chegando para as pessoas e buscando um objetivo principal que eu tenho. Eu não criei esse canal para ensinar as pessoas a fazerem as coisas. Eu criei esse canal para trazer pontos de vista que despertem nas pessoas um princípio de autoconhecimento. Pois eu acredito que se você não se conhece, simplesmente você não vai chegar a lugar nenhum. Por mais que você conquiste coisas, você saber quem realmente é você, aquilo que realmente te agrada ou te desagrada, te faz feliz ou não, é um ponto primordial. E muitas pessoas ignoram isso. Então esse é o objetivo do canal, despertar o princípio de consciência e autoconhecimento nas pessoas. E não tentar ficar ensinando coisas aqui, assim como eu falo, eu não sou o dono da verdade e não existe absoluta verdade. De fato, cada um tem a sua própria e terá o seu próprio caminho. E isso que eu acabei de falar tem tudo a ver com esse objetivo que tem esse vídeo de infernos mentais. Então, ficou simples, acredito eu, para você identificar um inferno mental. É algo que te tira totalmente do seu eixo que você considera normal, saudável, agradável para você. E isso não quer dizer você se colocar num desafio profissional ou pessoal, tá? Não tem nada a ver. Né? Você participar de uma maratona vai te causar dor, vai mexer com a sua mente. Uma hora provavelmente você vai falar para você mesmo que você não vai conseguir. E isso não tem nada a ver com inferno mental. Isso não tem a ver com superação, tá ok? Para que não haja confusão. Então já deixo claro aqui para quem segue, para quem assiste os meus vídeos, que geralmente eu busco o objetivo de tentar nivelar todo mundo rapidamente, de uma maneira breve, mas às vezes eu acabo me estendendo, não tem jeito, eu tenho que fugir um pouquinho do assunto para tentar trazer exemplos que me tragam mais suporte de argumentação e para resolver possíveis dúvidas, ok? Então vamos lá. Voltando ao princípio da coisa. Uma vez que você já tem entendido o que é o inferno mental, que é algo que vai atrapalhar ou está atrapalhando a sua vida de uma maneira extremamente dolorosa e que é perceptível isso dentro do seu próprio ponto de vista, que você já parou e falou, não, isso não pode continuar assim, isso está errado, eu não estou bem. Quando você chegou nesse ponto, ou seja, está no inferno mental, você tem que prestar atenção no seguinte, a sua mente naturalmente ela vai ficar voltando nesse processo negativo. Ah, Lívio, por que a minha mente fica voltando várias vezes? Eu não quero ficar pensando nisso, eu não gosto, isso me faz mal. A gente tem que entender algumas coisas. Nós somos uma raça de seres que tem como principal característica a sobrevivência. Nós somos uma raça de seres que fomos criados, vamos dizer assim. Nós existimos com um princípio básico que é sobreviver a qualquer custo. A qualquer custo. Nós, inclusive, né, muitos de nós, não todos, mas muitos de nós e algumas literaturas até falam, todos nós, né, eles colocam como 100%, sendo que cada um tem um limite. Inclusive eu não lembro agora se foi num livro ou se foi numa série que eu ouvi essa frase, que a pessoa dizia o seguinte, todo ser humano é psicótico, todo ser humano é um psicopata. Tem um psicopata dentro de cada um. Sendo que, para que a pessoa realmente se torne, né, cometa a atitude de tirar a vida de outro ser humano, basta que o gatilho e o momento ideal aconteçam. Se isso acontecer, uma pessoa extremamente dócil, ela se transforma e pode se tornar uma assassina. E os motivos são vários, tá? Você pode falar assim, não, mas isso não existe. Imagine alguém aí, de repente é você mesmo. Não, eu jamais seria capaz de tirar a vida de alguém. Imagine uma mãe com uma criança e tem uma outra pessoa que vai tentar matar a criança. E essa mãe ama essa criança. Essa mãe vai ser capaz de matar esse agressor ou agressora
para defender o próprio filho ou filha. Entendeu? É o momento gatilho. Ok, por que eu estou falando isso? Tem um link direto com essa questão do inferno mental. Essa questão nossa é uma questão primitiva. Quem assistiu vídeos anteriores meus, em que eu comento a mente primitiva e a mente moderna, a mente consciente. Né? Uma parte primitivazinha mais ou menos aqui nessa área, nessa região, que está ligada ali na coluna cervical. Tem um pedaço do cérebro ligado ali. E um outro pedaço maior que seria a mente moderna, a mente consciente. Então vamos chamar de primitivo e moderno, ok? Só para questão de exemplificação. Então essa mente primitiva é ligada a toda a nossa ancestralidade, às questões de sobrevivência mesmo, instintivas. Essa parte é responsável por disparar as nossas emoções automaticamente. Antes que você perceba, você já está liberando emoções, tá? Já estão ocorrendo sinapses no seu cérebro e isso já está acontecendo. Depois, a mente moderna, ela identifica isso e a parte consciente traduz em sentimentos. Opa, estou sentindo isso. A hora que ela entende que o que você está sentindo, você já sentiu. Já aconteceu tudo isso através do pacote de emoções ou da emoção que veio. Ok? Por que eu estou falando isso? Novamente, qual a ligação disso com os infernos mentais? Uma vez que você tem essa questão de sobrevivência como prioridade na área primitiva do cérebro, tudo aquilo que for negativo vai ter maior importância, porque interfere diretamente na sua existência. Ok? Então por que a pessoa olha lá na rede social e vê alguém fazendo sucesso e fica, poxa vida, minha vida não é desse jeito, falando português alto e claro, minha vida é uma bosta. E aí a pessoa começa a se sentir mal de olhar a rede social do outro, e o outro feliz e saltitante na vida, e a pessoa que está olhando não tem aquela vida glamurosa, excelente, está todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, né? O famoso, melhor dizendo, efeito Instagram. Ok, por que você sente isso? Você já parou para pensar, e aqui eu coloco um ponto para reflexão e questionamento. Você já parou para pensar se de repente não seria essa questão da inveja, essa questão do sentir-se mal pelo sucesso do outro, nesse exemplo que eu estou dando, não seria de repente a sua mente primitiva que ativa e fala assim, peraí, agora se imagina lá na Era das Cavernas, tá? O homem ou a mulher das cavernas que vê aquela outra pessoa forte, né, fazendo sucesso imponente, vamos dizer assim, com uma legião de fãs na Era das Cavernas, de seguidores, e aquela pessoa ela é mais forte, ela parece mais forte com você porque ela tem uma legião de pessoas que a seguem maior. Ela parece ser mais bem sucedida, perceba. E esse sentimento que traz te remete ao quê? Pera aí, aquele ali ou aquela ali é mais forte que eu. Pode mais que eu. Então essa pessoa pode me subjugar. E tem uma relação com domínio, escravidão, essas coisas assim. Tem toda uma relação com isso, essa mente primitiva nesse exemplo que eu estou dando. E isso vai se traduzir no quê? Aquela pessoa é uma ameaça. Então me sinto mal por não ter o mesmo poder que ela. E isso me incomoda. Porque, como eu falei, a ameaça, preste atenção. A inveja poderia ser traduzida dessa maneira. Aquela pessoa, na verdade, você quer ter o que ela tem, porque se você tiver o que ela tem, ela deixa de ser uma ameaça para você. E isso estaria ligado a um instinto primitivo de sobrevivência. Ah, mas, cara, é ridículo você pensar isso, porque hoje em dia não tem essa questão, se eu for famoso igual a pessoa, se eu tiver mais seguidores que a pessoa, eu não vou sobreviver. Aí que está um detalhe. Você não pensa assim, porque isso está no seu inconsciente. Só que se você parar para pensar e se colocar assim, vamos supor que você tem uma vida excelente, não precisa ser famoso. Você vai olhar para a pessoa e vai falar assim, não quero ter isso. Bom para ela, né? Palmas para essa pessoa, para esse cara, para essa mulher que está ali fazendo sucesso. Mas eu não preciso disso e estou bem assim. Volta para trás e vai lá na mente primitiva e perceba que a sua mente primitiva ela não sente como uma ameaça. Porque ela entendeu a questão de valor de força. Entendeu? Mesmo na época na Era das Cavernas,
Já existiam os homens que tinham uma perspicácia maior e outros não. Tanto é que raças deixaram de existir e outras permaneceram. Por quê? Por causa disso. Existe uma percepção nas coisas. E difere de ser humano para ser humano. E isso, consequentemente, tem a ligação lá no que eu estou falando dos infernos mentais. Por quê? Uma vez que você passou por um processo traumático, por que aquela negatividade fica voltando na sua mente? E principalmente quando situações semelhantes ocorrem. Porque o teu cérebro vai buscar no banco de memórias qual foi a situação mais latente relacionada àquilo. E, consequentemente, ele associa. Por exemplo, perdi a confiança na pessoa. A pessoa traiu a minha confiança e agora eu não consigo mais. E provavelmente nem vai conseguir, a não ser que treine muito essa questão para substituir aquele sentimento anterior. Porque quando você perde a confiança em alguém, perceba que toda vez que a pessoa dá um sinal que ela vai agir, né, ela traz características. Por exemplo, alguém sofreu um acidente de trânsito. Eu estava num cruzamento, isso aconteceu de verdade comigo, tá? Tô dando um exemplo real. Eu estava num cruzamento, parado, o farol abriu para mim. A hora que eu estava na metade da avenida, veio um carro, passou o farol vermelho e bateu na porta do meu carro e me jogou no poste. Eu passei anos, todas as vezes que eu passava numa rua que tinha que cruzar, eu automaticamente meu corpo já se preparava para o impacto que viesse ou do meu lado ou do lado do passageiro. Eu me preparava para o impacto, mesmo me certificando que não estava vindo o carro, que nenhum carro ia cruzar ali, que o farol estava fechado mesmo, que o outro carro estava parado. O meu corpo automaticamente se preparava para o impacto. Porque era a última memória que tinha de uma condição como aquela. Isso era um inferno mental. Era um trauma. Você pode falar, então inferno mental é trauma? Não, inferno mental é quando você já transcendeu, vamos dizer assim, seria essa a palavra, a questão do só trauma. Aquilo já começou a te afetar de uma maneira muito ruim. Muito ruim. Claro, tem traumas que também tem todo esse processo, porém é quando o trauma começa a te desestabilizar a ponto de afetar gravemente a sua condição normal existencial. E aí, o que acontece? Isso só vai passando conforme você vai revivendo situações similares. No meu caso, um exemplo simples, conforme eu fui passando, cruzando ruas, cruzando, só a parte interessante foi essa. No meu caso, nesse exemplo específico, só passou essa sensação quando aconteceu de eu estar num cruzamento e novamente o farol estava aberto para mim, ou o semáforo, como queiram chamar, depende da região que você está no país. Outro dia eu estava estudando a respeito dessas questões, eu já sabia disso, mas só relembrando agora. Então eu estava cruzando o semáforo e veio um carro de polícia. Com a sirene ligada, veio a toda. Só que eu já tinha passado. O que eu fiz? Eu joguei o carro e saí. Eu desviei talvez muito antes. Até os caras, né, do carro ficaram olhando assim, meu, que cara maluco. A gente estava longe ainda e já estava desviando da gente. Mas eu evitei um acidente. A partir desse momento, o meu cérebro gravou uma nova situação. Ele estabeleceu que quando acontecesse isso, e foi justamente na minha porta que o carro de polícia estava vindo em minha direção, a sensação que eu tive vai bater, e eu desviei. Você percebeu? O que eu quero dizer para vocês com esse exemplo é o seguinte: naquele instante, o conjunto de emoções que disparou a partir da situação que eu vivi foi tão intenso quanto aquele trauma lá atrás, anos atrás. E isso substituiu uma memória. A memória negativa de que vai vir, vai bater em mim, eu vou parar no poste, vou parar no hospital. Isso não aconteceu de novo. A hora que eu vivenciei a mesma situação. Mas então você está dizendo que eu tenho que vivenciar a mesma situação? Não. Nem faça isso, nem pense nisso. Eu estou falando que o teu cérebro, quando ele encontra algo que tenha igual ou maior intensidade de experiência relacionada àquele inferno mental que você está vivendo, ele substitui. E aí, quando você revive a situação, ele busca a informação mais recente, a mais latente. Que aí, uma vez que você substituiu, você consegue trazer um processo de equilíbrio melhor para a sua vida.
Ah, Lilo, como eu faço isso então? Não é simples assim. Como eu falo, cada um tem a sua ferramenta. Você pode ficar fazendo exercícios de mentalização, tem gente que faz usando o Ho Oponopono, tem gente que faz escrevendo, tem gente que faz através de terapia, tem alguns outros processos por exemplo, tem gente que usa a técnica de Grabovoi numa religião, tem gente que faz processos psicoterapêuticos, como por exemplo a constelação familiar, enfim, tem uma série de ferramentas que você pode testar e verificar qual é que você vai se dar melhor, qual você melhor se afiniza, ou simplesmente tem gente que pela lógica entende. O que eu digo, que é o que eu aprendi e vivenciei até o momento como exemplos práticos, é que quanto mais você repete aquilo, quanto mais você revive aquilo, e é por isso que eu chamo de infernos mentais, que é quando você vive uma situação traumática, ou às vezes nem tanto, só que o número de repetições que você revivencia aquilo no seu cérebro vão te causando problemas maiores ou mais sérios lá na frente, e isso vai te colocando nesse inferno mental, ok? Então, para separar as coisas, por isso que eu separei o trauma do inferno mental. Um trauma pode levar você ao inferno mental, ok? O inferno mental não te leva a um trauma, mas o trauma pode levar a isso, que é quando você começa, como eu falei, a ter problemas de saúde ou mentais mesmo, em relação àquilo que você vivenciou. Atrapalha a sua vida e muito, a ponto de te impedir de fazer coisas que normalmente você faria sem muito esforço, ok? Então, quando a gente entende, dentro desse meu ponto de vista, você pode ter o seu e estar livre para colocar o seu ponto de vista de uma maneira saudável, ok? Aqui, gente, não adianta ir lá nos comentários e postar, ah, não tem nada a ver, ah, derrapou na curva, ah, que não sei o que. Não vai adiantar. Não vai adiantar porque você não colocou, não ponderou a respeito ou não entendeu alguns conceitos. E o meu conceito não é perfeito e não é certo para você. Você pode ter um ponto de vista completamente oposto do meu. E essa é a parte legal. Bom, a questão toda dos infernos mentais, uma vez que você entendeu que está associado à sua mente primitiva, esses sentimentos, e que a conexão é automática, o seu cérebro moderno, a área moderna do cérebro, como eu usei a expressão aqui no início do vídeo, ela só interpreta as coisas, só que ela tem a capacidade de tomada de decisão e escolher se ela quer ficar ali ou não. Então é por isso que as pessoas se associam muito mais a notícias negativas, é por isso que as pessoas gostam muito mais de situações em que todo o processo seja, entre aspas, doloroso. E às vezes acham que o que é melhor é aquilo que é lindo, maravilhoso, mas elas não se esforçam para se conectar nisso. Justamente pelo fato de que está ligado à mente primitiva e ao processo de sobrevivência. Uma vez que você entendeu isso, você consegue entender por que um processo traumático é possível realizar tantas coisas direcionadas a questões negativas, né? Se tornar um inferno mental. Legal? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, deixando para vocês essa reflexão, essa proposta de você se analisar se você está passando por essa situação e conseguir se condicionar a uma posição em que você identifique o que está causando isso e saiba que, tanto quanto o processo repetitivo de causadores, pode sim ser substituído por um processo que você condicione a sua mente a repetir processos positivos. Isso nem sempre é simples, não é uma coisa que você acorda de manhã e acontece, mas é uma coisa que você precisa praticar no dia a dia e encontrar a sua ferramenta para te ajudar. Beleza? Deixo vocês com um grande abraço, muita felicidade e prosperidade para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!